tudo bem? Meu nome é Mayara, seja muito bem-vinda você, estou muito feliz por te ter aqui. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho sobre como foi minha trajetória até eu conquistar o meu concurso público, né? Consegui a aprovação no concurso público no cargo de PEB 1, né? Professora de Educação Básica. Hoje, na verdade, já sou concursada em 2 cargos efetivos, né? Então eu tenho um cargo que é Educação Infantil e o outro é professora de Educação Básica, né? Anos iniciais do ensino fundamental. Bom, pra falar a verdade, por que eu quis pedagogia, né? Eu acho que antes de tudo tem que partir daí. Eu escolhi pedagogia porque desde muito pequena, assim, desde, sei lá, meus 12 anos, eu comecei a ter muito contato com escola, com creche, com a educação em si, porque a minha mãe era auxiliar de classe, né, na educação infantil, em creches. Ela passou no concurso público, filho de peixe, peixinho é. Então eu acabei me familiarizando, vi possibilidades na carreira de professora e aí daí o meu interesse. Eu cheguei a fazer um curso técnico por uma escola que era pública, né? Era um técnico em TI, né? Tecnologia da Informação, mas infelizmente eu não me conectei, eu não me identifiquei, sabe, com o curso. E chegou no terceiro ano do ensino médio, que era o meu último ano do curso, eu resolvi, no meio do ano assim, largar, porque também no segundo ano do ensino médio eu já comecei a trabalhar, sempre fui muito interessada por essas coisas, por independência, então comecei a trabalhar, mas não foi esse o motivo de eu ter desistido do curso, era simplesmente porque eu sabia que eu não ia querer fazer aquilo. Embora eu tivesse notas boas e tudo, eu sabia que eu não queria aquilo. E eu decidi sair, terminei o ensino médio em outra escola pública da minha cidade e segui. Mas eu tinha certeza também que eu não ia esperar terminar o ensino médio e esperar 1 ano ou 2 para ver o que eu ia querer fazer de faculdade. Não sei se foi um erro ou um acerto até hoje, é de se pensar, mas toda a nossa experiência, nada é jogado no lixo. Claro que uma graduação não vai ser jogada no lixo assim. Então eu decidi que eu ia querer estudar. Eu fiz Enem, prestei vestibular, mas não tinha conseguido a bolsa ainda e tudo. Mesmo assim eu ingressei na faculdade, na época era a Unifiel, lá em Osasco. Meu pai me ajudou muito, minha mãe, e eu comecei a faculdade de pedagogia, depois do ensino médio, decidi que ia fazer pedagogia, ser professora. Fui fazer, aí acabou o primeiro semestre, saiu o resultado do ProUni, eu tinha sido contemplada com uma vaga na universidade, na faculdade Anhanguera de Osasco, com uma bolsa 100%, então a gente não pode jogar essa oportunidade fora, assim, de uma hora para outra, ainda mais que na época era mesmo que eu queria. Então eu fui de cabeça, eu consegui, fiz meu curso de pedagogia, no meio disso eu me casei nova, sou casada, mas esse assunto para outro vídeo. E dei uma trancada por aí na faculdade, mas voltei no próximo semestre, assim, recuperei as minhas disciplinas, enfim, terminei meu curso. E no meio de toda essa situação de ser estudante, de estar fazendo a faculdade, de estar cursando, como eu falei, eu sempre fui muito interessada em trabalhar, então eu já trabalhava e aí eu fui procurando meios de entrar na minha área. Eu entrei numa brinquedoteca, na época fui estagiária, depois em uma escolinha particular, até que eu decidi prestar o concurso público para a mesma cidade onde a minha mãe é concursada, né, e que eu estou trabalhando atualmente. E então durante a faculdade eu já estava lá tendo contato ali com as crianças, porque eu também era auxiliar de desenvolvimento infantil. E esse concurso foi a minha primeira experiência, né?
eu não passei tão mal, acho que eu passei em... Minha classificação foi número 83, parece. Faz tempo esse, não vou lembrar com certeza, mas não fui tão mal assim, passei entre as 100 primeiras. E não tive tanta dificuldade, não sei, na época eu não tinha a dimensão do que era um concurso, então eu fui sem expectativas, não estudei muito, só fui, sabe? E deu certo. Não sei se também por estar saindo assim do ensino médio, assim, muito recentemente, ai meu Deus, falei tudo errado, enfim. Eu acho que facilitou também eu ter passado no concurso logo de primeira. E eu comecei essa carreira no concurso. E lá, tendo contato com tudo que eu já conhecia da área, com as professoras, eu sabia que eu queria terminar minha faculdade e prestar concurso para ser professora dessa cidade. Porque eu via muitos benefícios, né? Então, 2 férias no ano, a prefeitura tem um bônus no final do ano, todos os feriados, pontos facultativos, flexibilidade, assim, né? Porque é próximo da minha casa, então eu achei que era viável, era o mais viável e eu enfiei na cabeça que eu queria entrar. Só que durante a faculdade eu confesso que eu não estudei muito, assim, pro concurso. Nunca tive essa percepção na faculdade, que eu acho que é importante. Se você ainda está fazendo sua faculdade, tenha isso em mente. Se você quer prestar concurso público, já começa a estudar. Eu não acredito que o meu curso da faculdade foi um dos melhores, tá? Muita coisa que eu precisei estudar para concurso eu tive que correr atrás sozinha. Tive que aprender ali na luta, sozinha, eu mesma. E quando eu comecei a estudar para o concurso, foi na fase da pandemia. Na fase da pandemia eu engravidei, eu tive meu filho e quando eu peguei para estudar mesmo, assim, eu tava de licença maternidade em casa, não tava trabalhando porque também não podia. Tava de licença maternidade, Covid, muita coisa acontecendo, mas foi a deixa. Apesar de eu estar em casa, eu tinha meu filho pequeno, então muito bebezinho, então tudo demanda tempo para ele, atenção para ele, não demandava, né? Ainda demanda, porque ele ainda é pequeno, tem 4 anos. Tem outra filha também, a Sarinha, com 1 ano. Mas aonde eu arrumei tempo para estudar? Como eu fiz? Eu comecei a estudar nas minhas madrugadas. Ele dormia, eu aproveitava para estudar. Se no dia foi um dia muito corrido que eu cuidei da casa, cuidei do meu filho, não tive tempo, eu esperava ele dormir mais à noite assim e vinha para a sala e começava a estudar. Era onde eu comecei a pôr em prática mesmo os estudos pro concurso, bem direcionado, e para essa cidade. Geralmente quem presta concurso talvez preste para mais de um município, para vários, né, para ver onde vai dar certo, qual o primeiro que vai passar. Eu também fui assim, fiz processos seletivos também, mas eu estava muito focada que eu queria a minha cidade, por ser onde eu moro, pela localização, pelo meu filho. Enfim, me apeguei a estudar. E eu separei aqui esse bolo de provas de papel aqui. Aqui tem mais um pouquinho que é só material de estudo, sabe? E eu fui fazendo o quê? Eu fui separando tudo que era dos pensadores, dos autores que continham no edital. Eu sempre gostei muito de ler o edital todinho, completo, isso faz toda a diferença. E aí eu sempre marcava, ó. Eu marcava tudinho com o meu marca-texto de guerra, o que eu achava pertinente. Sempre leio o edital. Então, se você vai prestar um concurso e você pretende ir muito bem, leia o edital, fique atenta a todos os detalhes, não deixa passar nada. E depois eu só comecei. É simples, né? Falar assim, mas eu só comecei. Não liga que as minhas provas estão todas velhinhas, cacarecos, que eu faço questão de guardar, porque é material de estudo.
sempre quando você prestar um concurso, guarde, porque você pode usar esse material para estudar para os próximos. Principalmente se é na mesma área, o conteúdo é muito parecido. E às vezes caem os mesmos autores, as mesmas leis, então fica de olho e guarda. E eu sempre costumava corrigir, colocar a quantidade de acertos, se eu fui habilitada. Talvez não dê pra ver assim, mas é isso. Esse aqui foi um processo seletivo em 2011 na Prefeitura de Santana de Parnaíba. 2011? Não, né? Esse aqui foi o processo seletivo. Eu fiz no mês 11 de... Esse aqui foi um processo seletivo da Prefeitura de Santana de Parnaíba, que eu fiz em 2021, foi o edital 11. E eu tive 12 acertos, porque era um processo seletivo com apenas 30 questões. Eu fui considerada habilitada. E fiz outro também, porque geralmente sai para 2 cargos diferentes, então eu fiz para 2 cargos, né? Educação básica e educação infantil. E aí também era edital 11 de 2021, esse aqui é educação básica. Eu tive 13 acertos de 30 questões. E aí, gente, foi só continuar. Eu continuei, eu fiz prova no RBO, na banca RBO, né? No processo seletivo foi Instituto Mais. Para educação básica, não tive muitos acertos, foi uma prova que eu errei muito, essa da RBO. E aí eu fui riscando, ó, dá pra ver aqui que eu fui só colocando as respostas certas, revendo que eu tinha errado. E isso, certeza que fez toda a diferença para eu chegar lá e conseguir um dia passar em terceiro lugar. Depois começaram os concursos, né? Eu fiz em 2022 para professora adjunta. Eram 40 questões, eu acertei 30. E aí tinha a questão dissertativa também, argumentar, né? Professora adjunto. Nessa aqui eu fiquei na posição 29ª como professora adjunta, eu assumi. Mas também fui aprovada no edital de 2022, né? 2022, para educação infantil. Tive 26 acertos, mas eu fui muito bem nas questões dissertativas, que fazem muita diferença, e foram sobre autores, e isso conta muito. Quando você conhece o autor fielmente, se você cair numa dissertativa, vai ser muito fácil você discorrer sobre o que ele falava, sobre seus pensamentos, suas ideias e tudo mais. Então, eu super indico você estudar muito todos os autores que costumam cair nas provas, Perrenot, Piaget, Vygotsky, Vallon, todos aqueles pensadores que você estudou na faculdade, se é pedagogia a sua área, né? E se você vai prestar um concurso para professora, que foi o meu caso, Paulo Freire, todos. Tenha uma boa bagagem, leia livros desses autores. As principais obras que caem nos concursos você tem que estar afiadíssima. E eu passei em 51ª, né, posição 51 nesse concurso de educação infantil, porque me fez subir muito a minha prova dissertativa, valeu muito. Depois, nesse mesmo edital 2022, né, as provas foram no mesmo dia, eu tive 23 acertos de 40 questões, não foi lá essas coisas, e eu não fiquei numa posição muito boa. Eu fui aprovada, né, mas habilitada, mas não assumi esse. Esse aqui da educação infantil eu assumi.
infelizmente eu não consegui assumir o de educação básica, porque eu fiquei em 275 na classificação, fiquei muito longe. O que eu acho que influenciou eu ter ficado tão longe também? Horários de prova, eu fiz 2 provas no mesmo dia e foi um dia frio e eu amamentava, tava com dor já. Essa segunda prova eu fiz no período da tarde. Tudo isso influencia. Se você não está bem para a prova, vai pesar muito na sua classificação, no seu desempenho. Procura descansar no dia anterior à prova, ir com a cabeça mais limpa possível, se alimentar bem, dormir bem, porque isso vai fazer toda a diferença. Parece bobagem, mas não é. Eu tive outras tentativas também no município próximo, que é o de Cajamar, e não tive experiência muito boa com a banca, foi em DEPAC a banca. Eram 40 questões, nessa aqui eu acertei cravado 20 questões, que foi em 2022 também, era para educação básica, anos iniciais, e também fiz no mesmo dia para educação infantil, que foi um pouquinho melhor, 24 acertos, ó, tudo rabiscado minhas provas. Tinham questões dissertativas e tudo, mas eu não me identifiquei com a banca, assim, foi a minha primeira experiência com a banca. E questões que eu jurava que eu tinha acertado, fui muito mal. Nas próximas tem que estudar mais, se eu quiser passar para INDEPAC. Mas não parei por aí, eu tinha assumido até aí nessa trajetória o concurso de professora adjunto. Eram 40 horas, mas não tinha noção que ia me chamar tão rápido o da educação infantil, e me chamou em questão de, assim, um mês. Então eu larguei o de adjunto, porque meu filho era muito pequenininho, e fui assumir o infantil, fiquei meio período, né, 30 horas. Então, meu objetivo desde o início, eu queria 2 cargos efetivos, porque eu sabia que a renda ia ser um pouco maior, claro, demanda muito mais também de você, mas eu tava muito empolgada por isso, eu queria muito, então eu não parei por aí. Eu fiz um processo seletivo depois, em 2023, e eu tive 18 acertos de 30 questões, e eu, por incrível que pareça, fui aprovada nesse processo seletivo. Eu fiquei em 12º lugar. Eu não sei se tiveram muitas pessoas que erraram muito, ou se eu realmente fui bem, ou se faltaram muitas pessoas no dia. Muitas coisas podem influenciar, então o concurso é um mundo cheio de surpresas também. Às vezes a gente acha que vai mal e vai muito bem, e às vezes acha que arrasou e não foi nada do que a gente pensou. Mas é isso, seguimos. E eu assumi esse processo seletivo na educação básica, PEB 1, na mesma prefeitura, né, de Santana de Parnaíba, e fiquei com 2 vínculos, um efetivo e um processo seletivo que era contrato. Não desisti, porque eu queria 2 cargos efetivos, e aí quando saiu o concurso, o último que eu fiz, foi no edital 3 de 2024, também para Santana de Parnaíba, com questão dissertativa e tudo mais. Eu tive 29 acertos de 40 questões. Teve a parte da questão dissertativa, que tem um peso também, que pode te levar muito lá para cima, muito lá para baixo. E graças a Deus eu fui muito bem. Eu não imaginava que, sei lá, tanto como eu fiquei surpresa que eu passei nesse processo seletivo em 12º lugar, eu fiquei mais surpresa ainda, porque nesse de educação básica, né, anos iniciais, PEB 1, eu passei em 3º lugar. Meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia passar tanto. Eu pensei assim, eu preciso passar entre os 100 primeiros, talvez 200 primeiros, para ter a mínima chance de convocar, talvez se o edital prorrogar,
e eu ter chance de entrar. Mas eu nunca tive a ambição, ai meu Deus, vou passar entre os 10 primeiros, entre os 20 primeiros. Mas eu acredito que o que fez eu conseguir isso foi ter constância. Eu fiz muitas provas, principalmente dessa banca, que foi o Instituto Mais, para essa prefeitura, porque eu foquei completamente. Então, foca. Tudo bem você prestar para outros concursos, principalmente se é para a mesma área, vai só agregar. Quanto mais você faz, melhor você fica. Você identifica seus erros, você corrige seus erros, você aprende onde errou, né? E você melhora para a próxima. E isso conta muito. Então foi assim que eu consegui, dessa forma. Hoje eu sou professora efetiva em 2 cargos na mesma prefeitura. Eu trabalho em 2 períodos, né? De manhã e à tarde. De manhã eu tenho a turminha de maternal 2 da educação infantil. E à tarde eu tenho o 3º ano dos anos iniciais, PEB 1, né? Educação básica. E é isso. Eu tenho para você um conselho. Não desista. Não desista. Não ouça pessoas que falam, esse concurso é só para arrecadar verba. Não desista de onde você quer chegar. Não desista do que você quer fazer. Se você quer ser professora, se você quer ser professora concursada, vá atrás disso. Estude. Não coloque desculpas. Não coloque desculpas. Abra mão de alguma coisa para você conseguir estudar. Para você focar. Isso vai ser fundamental para você chegar lá, para você conquistar, tá? Isso é o que fica como conselho, se é que eu posso te dar, tá bom? E é isso. Esse foi um vídeo sobre como eu consegui conquistar, né, o 3º lugar, né, de aprovação no concurso público para Santana de Parnaíba como professora. E espero que te ajude de alguma forma. Um beijo e até mais.